Olá, pessoal! Agora nós vamos tratar dos recursos em espécie. O primeiro deles é a apelação. A apelação ela está disposta nos artigos 1009 a 1014 do Código de Processo Civil. Conforme eu expliquei, para cada tipo de pronunciamento judicial caberá uma espécie de recurso. Se for interposto o recurso errado, o relator pode não conhecer do recurso. Então, o primeiro item a ser estudado é o cabimento. Bom, a apelação é o recurso cabível contra a sentença. A sentença é o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva no processo de conhecimento ou extingue a execução. Depois, vamos estudar os requisitos de admissibilidade. O primeiro deles é o prazo. A apelação deve ser interposta no prazo de 15 dias e ela vai ser interposta no juízo a quo. Então, vamos comentar essa expressão. No direito, a gente usa muitos termos do latim, e esse é um deles. O juízo a quem é o órgão superior ao que emitiu a decisão. Então, por exemplo, se o juiz de primeiro grau proferiu uma sentença, a apelação será interposta no tribunal, que é o órgão a quem e responsável por examinar o recurso. Quais são os efeitos da apelação? Os efeitos dos recursos são as consequências que o processo sofre com a sua interposição. É a lei que determina os efeitos dos recursos. Ou seja, quando interposto algum recurso, ele produz alguns efeitos em relação ao processo. No caso da apelação, ela é dotada dos efeitos devolutivo e suspensivo. O efeito devolutivo significa que, quando interposto o recurso, a apelação tem a aptidão de devolver ao conhecimento do órgão a quem, que é o órgão superior, toda a matéria impugnada. Porém, a análise do órgão será apenas em relação à matéria impugnada e não sobre toda a matéria que versa o processo. Por exemplo, uma ação de divórcio acumulada com partilha e fixação de alimentos. Se o recurso tratar apenas sobre a pensão alimentícia, o tribunal fará sua análise com base nisso e não com base em tudo que foi tratado no processo. Bom, o segundo efeito da apelação é o efeito suspensivo, que é a qualidade de impedir que a sentença produza efeitos, ou seja, se torne eficaz até que o recurso seja examinado. A apelação é o único recurso dotado desses dois efeitos. E o processamento da apelação? O processamento da apelação no Código de Processo Civil atual é diferente do Código anterior. A apelação é interposta no órgão a quo, ou seja, no órgão inferior, no juiz que proferiu a sentença. E as suas razões elas são distribuídas ao órgão a quem. E cabe a esse último órgão fazer o juízo de admissibilidade do recurso, ou seja, verificar se estão presentes os seus requisitos, se o recurso é adequado, se está no prazo, se a parte recorrente recolheu as custas e etc. Na vigência do código anterior, o juízo de admissibilidade era feito pelo órgão a quo. No tribunal, a apelação vai ser distribuída para uma das câmaras e então para um relator, que elaborará o voto. Aqui eu vou fazer uma observação com vocês. Como o nosso tribunal é composto por muitos desembargadores, ele é dividido em câmaras. E cada câmara trata de um assunto específico. Então, dependendo do assunto que tratar o recurso, ele vai ser distribuído para uma dessas câmaras. Bom, então sobre a apelação é isso. Obrigada!